Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Eira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver como criar esse gráfico aqui de progresso, de performance, esse gráfico de reloginho, que é bastante interessante. Você pode utilizar nas suas apresentações, nos seus dashboards e é bem fácil de fazer. Então, qual que é a ideia aqui? A gente criar esse gráfico aqui que ele calcula, né, a partir de um resultado ali, qual série deve ser preenchida ali com a cor equivalente ao resultado. Então, eu tenho a cor azul aqui para um resultado acima de 50%, tá? No meu exemplo aqui, um resultado amarelo para quem está entre 30% e 50% do resultado que eu quero alcançar aqui, e vermelho, vamos achar aqui, ó, para quem está abaixo de 30%, tá certo? É bem tranquilo de fazer isso. Vamos lá? Olha só, o que você vai precisar para fazer esse tipo de gráfico? Vou abrir aqui uma planilha já fazendo junto para a gente fazer junto, tá certo? A gente vai precisar, vamos começar aqui, ó, com duas informações apenas, por enquanto, tá certo? A gente vai precisar, para seguir o meu exemplo ali, do que a gente fez ou do que falta fazer, né? Falta fazer ou falta alcançar aquele resultado, né? Um percentual que falta alcançar, e de um percentual feito ou realizado, certo? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai ter um gráfico de rosca, né? Vamos fazer esse reloginho, e por enquanto a gente vai ter duas informações apenas. Um X que falta fazer, um percentual X que falta fazer, e um percentual X que foi realizado, tá certo? No realizado aqui, eu vou colocar o seguinte aqui, ó, igual a aleatório, só para a gente ter alguns dados aqui para a gente ir entendendo como que isso funciona. Então, eu deixei aleatório, cada vez que eu aperto F7 aqui no teclado, né, o Excel coloca para mim automaticamente um número de 0 a 1 para a gente ter ali de 0 a 100%, né? A gente pode formatar aqui, é só para a gente ter algum número aqui para a gente ir brincando aqui com os números, tá certo? O falta fazer vai ser sempre o quê? 1 menos o que eu já realizei, né? Então, 100%, né? Eu posso colocar 1 igual a 1 menos o que eu já realizei. Poderia colocar 100%, mesma coisa, é a mesma forma de dizer, tá certo? É o mesmo resultado, é só uma maneira diferente de fazer chegar no mesmo resultado. 1 equivale a 100%. Então, vou colocar aqui, ó, 100% menos a porcentagem que eu já realizei. Então, essas são as duas informações que eu preciso, tá bom? Aqui ele colocou com duas casas decimais, vamos colocar o realizado aqui também com duas casas decimais, só para ficar igual aqui, ó. Pronto, maravilha. Então, como que a gente vai fazer aquele reloginho? É um gráfico de rosca. Então, a gente vai aqui em inserir, gráfico de pizza, aqui ó, ele tem pizza 2D, pizza 3D, e aí o gráfico de rosca. É esse tipo de gráfico aqui que a gente vai utilizar, tá certo? Então, é esse gráfico que a gente vai formatar agora para ficar igual aquele nosso exemplo, tá? Então, por enquanto aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem a série que falta fazer, que é esse azulzinho aqui, e a série realizado, que é a série laranja. Então, o que eu fiz aqui no meu exemplo? Eu vou clicar agora só na série falta fazer, vou selecionar só ela, tá bom? Apertar Ctrl 1 no teclado aqui, ó, para abrir o menu aqui, ó, de formatação aqui do ladinho da minha janela, né? Ou botão direito, formatar, ponto de dados, é é o mesmo menu que vai aparecer aqui do ladinho. E aí o que acontece? A gente vai explorar, deixa eu trazer o gráfico mais para cá, a opção de preenchimento. Então eu vou de novo aqui, ó, selecionar só a série aqui, ó, falta fazer. Vou aqui no preenchimento e vou deixar um preenchimento como falta fazer, ou seja, eu não atingi aquele resultado. No meu raciocínio aqui, eu vou deixar uma série com uma cor um pouco mais clara, porque daí eu não dou destaque nesse campinho aqui, é o que faltou realizar, certo? Então eu vou deixar um preenchimento sólido, só que com uma cor mais clara. Pode ser um cinza, pode ser quase um branco. Você vai identificar aí qual é a cor mais ideal aí para o seu cenário. E para a série realizado, o que a gente vai fazer? Série realizado, vou selecionar ela agora, vai ser um preenchimento sólido, só que, por exemplo, não vai ser cinza agora. Eu estou utilizando agora, para série realizado, vai ser um azul, vai ser um índico aqui, ó. Eu estou usando uma cor personalizada, tá bom? Você pode encontrar a melhor cor aí que você quiser utilizar, tá bom? Qual que é o truque? Agora eu vou mexer na borda aqui da série realizado, tá bom? Eu vou deixar uma linha sólida da mesma... Eu estou bem na frente, oh meu Deus, eu estava bem na frente. Eu vou deixar uma linha sólida, tá bom? Da mesma cor do preenchimento, então eu vou pegar o mesmo índico aqui, a mesma cor que eu peguei, tá certo? E aí eu vou mexer nessa opçãozinha aqui, ó, da largura
da borda, tá bom? Então, para o meu exemplo, eu deixei lá com tamanho 10, tá bom? Por quê? Porque você vai vendo que quando você vai aumentando aqui esse tamanho, você vai identificando ali no gráfico que ele está meio que girando um canto arredondado, tá bom? Então, é com essa opçãozinha aqui que eu faço esse efeito de canto arredondado, olha só. Tá bom? Você tem aqui ó, o tipo de composição, não, o tipo de junção aqui, ó, ele vai deixar arredondar, tá bom? E aí ele vai criar esse efeito aqui, ó, como uma borda, tá certo? É tipo uma borda desse relógio. Então, olha só, se eu apertar F9, ele vai atualizar o meu aleatório lá e ele já vai me dar um outro resultado aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho alguns resultados aqui, estou apertando F9, ele está mudando o gráfico. Então, esse estilo de gráfico que a gente quer criar, tá certo? Então, se você for utilizar só o reloginho com uma série realizado, já está feito, tá certo? É esse formato aqui. O que eu vou te ensinar a fazer agora? Criar mais duas séries aqui dentro desse gráfico para a gente conseguir mudar de cor automaticamente conforme o resultado, tá certo? Então, o primeiro passo é isso aqui, ó, não tem segredo nenhum. É essa formatação aqui que você vai utilizar. Agora, olha só, eu vou até fazer o seguinte, eu não vou desfazer isso daqui, eu vou criar uma outra tabelinha aqui do lado, tá certo? Eu vou fazer junto aqui, vou fazer do zero aqui do lado, para a gente criar agora as outras, o outro gráfico, digamos assim, né? O gráfico que muda de cor automaticamente. A gente vai seguir o mesmo princípio. Eu vou ter alguma coisa aqui, ó, para falta fazer, né? Falta fazer. Aí eu vou colocar a quantidade de séries, né? A quantidade de cores que eu quero ter. Então, por exemplo, se eu vou ter 3 cores, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma série, por exemplo, verde ou azul, né? No caso que está meu exemplo, ou vermelho, vermelho, amarelo e azul. São as cores que estão aqui no meu exemplo, tá certo? E aí o que acontece? Eu preciso identificar qual é a série que está ativa. Então, para isso, eu vou ter agora o meu resultado aqui na célula, por exemplo, N6, né? Resultado, eu vou deixar um aleatório aqui, igual a aleatório. E daí ele vai gerar para mim um valor percentual aleatório. E aí esse valor aqui vai ser o quê? O resultado da sua tabela dinâmica lá, o resultado da sua área, o resultado da sua meta e assim por diante, tá certo? Vou até esconder esse gráfico para a gente não se confundir aqui na explicação. Então, olha só, o falta fazer vai ser sempre, né, igual a 1 ou 100% menos o meu resultado que eu obtive, certo? Para eu atingir o 100%, é sempre o 100% menos o resultado que eu obtive, certo? Agora, o que acontece? Eu preciso definir qual é a regrinha que eu quero que apareça quando é vermelho, quando é amarelo e quando é azul. Então, se eu seguir o meu exemplo, eu disse que o seguinte, a minha regra é o seguinte, para resultados abaixo de 30%, eu mostro como vermelho. Então, eu vou fazer a lógica aqui, ó, igual a C. Se o meu resultado, que está aqui na célula L6, for menor do que 30%, certo? Ponto e vírgula. Então, eu vou mostrar nessa célula aqui, ou seja, nessa série, o próprio resultado, o valor do próprio resultado. Se não, caso contrário, né, ponto e vírgula, caso contrário, se for falso esse teste lógico, então me mostre o que a gente chama de não disponível, que é a função aqui, ó, não.disp. Por que a função não.disp? Porque quando você tem um não disponível, e isso faz parte do seu gráfico, isso nem é plotado no gráfico. O gráfico ignora essa informação de não disponível. Por isso que a gente vai utilizar essa função aqui, não disp, tá certo? Dá um Enter. Então, ali ele vai colocar o valor exato do resultado, por exemplo, do 26,89%, quando esse resultado for menor do que 30%. Se eu der um F9 aqui e calcular um outro valor, olha só, 59% é maior do que 30%. Logo aqui ele vai mostrar não disponível, o erro de não disponível, tá certo? Qual que é a regra do amarelo? Do amarelo é o seguinte, eu preciso validar, né? A minha regra é menor que 30%. Então, o amarelo é igual a C, eu vou validar C. Se o meu resultado for maior ou igual que 30%, né? Só que eu preciso validar outra coisa, eu preciso validar se ele é menor do que o meu range aqui do azul. Né? O azul vai ser, sei lá, acima do que 70%. Então, o amarelo vai ser entre 30% e 70%. Então, como que eu valido duas coisas aqui dentro do C? Eu vou usar a função E no começo aqui, ó. E, né? De lógico. Então, eu vou falar E isso tem que ser verdade, ponto e vírgula. Essa validação tem que ser verdade. E o que mais? O meu resultado aqui na N6 também tem que ser menor do que 70%, fecha parênteses.
Então, qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico consiste em duas coisas. N6 tem que ser menor ou igual a 30, maior ou igual a 30, desculpa, e N6 tem que ser menor do que 70%. Se esse teste lógico for verdadeiro, aí sim, ponto e vírgula, aí sim, eu coloco o próprio resultado aqui que eu tenho na célula N6. Caso contrário, eu uso a regrinha lá do não disp, né? A função do não disp, não disponível. Eu vou retornar para ele não ponto disponível, né? Não disp. E fecha parênteses. Então, aqui no amarelo, agora, ele só vai me colocar o resultado quando o meu resultado aqui estiver no intervalo aqui de 30% a 70%. 70,62 é maior do que 70, então está não disponível. Vamos dar um F9 aqui, ó. F9, 53% está no meu intervalo de 30 a 70, então ele vai mostrar o meu resultado ali, tá certo? E a regrinha do azul? O azul é mais fácil, porque é tudo que for acima de 70%, né? Acima ou igual a 70%. Então, azul é igual a C. Se o meu resultado que está aqui em N6 for maior ou igual que 70%, eu vou mostrar o próprio resultado aqui. Se não, caso contrário, eu vou mostrar não ponto disp, não disponível. Fecha parênteses, né? Abre, fecha parênteses do C e Enter. Então, sempre eu vou ter somente o que falta fazer, sempre aparecendo, e uma das três cores ali aparecendo, uma das três faixas aparecendo, tá certo? Ou vai ser vermelho, ou vai ser amarelo, ou vai ser azul. Se tiver dois números aparecendo ao mesmo tempo, alguma coisa na sua função, na sua fórmula ali, deu errado, ou você está utilizando intervalos ali que você vai ter que rever, tá certo? Para esse cenário funcionar, você só pode ter um aparecendo aqui, uma das cores aparecendo, tá certo? As outras duas têm que estar não disponível. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, vou selecionar esses dados aqui e inserir o gráfico de rosca, que automaticamente ele já vai dar esse efeito de mudar de cor automaticamente. Quer ver? Ó, vamos lá, inserir gráfico de rosca, ok? Aí o que acontece? A gente sempre vai ver aqui duas cores. Quais são as cores que a gente vai ver? Depende. Uma que a gente sempre vai ver é o que falta fazer, porque sempre vai aparecer se falta fazer, nem que seja 0%. E a outra cor depende do meu resultado aqui. Nesse caso aqui, ó, a série que está aparecendo é a série azul, que ele deixou de amarelo. Então, a gente vai formatar isso daqui agora. Então, olha só. A série que ele pintou de azul aqui, ó, por padrão, é a série falta fazer. Então, eu vou botão direito aqui, ó, formatar ponto de dados. Ele vai abrir para mim um menu de formatação aqui. Eu vou lá no preenchimento. Eu vou deixar um preenchimento sólido. E se é o que falta fazer, eu vou deixar aqui numa cor clarinha, igual a gente fez no nosso exemplo, certo? Igual do ladinho ali. E esse amarelo que ele fez aqui, ó, para mim, automaticamente, é, na verdade, a minha série azul, né? Quando passa lá de 70%. Então, eu vou deixar um preenchimento sólido. Da cor aqui, ó, que eu estou utilizando índigo, né? Índigo. E aqui eu já vou colocar a minha linha aqui, ó, de borda, tá certo? Então, borda, linha sólida. Eu vou colocar a mesma cor que eu pintei aqui, de tamanho 10 pt, tá certo? Maravilha. Agora, ó, se você der um F9, né, aqui, ou se você trocar o resultado, ele vai provavelmente pegar uma outra série. Então, agora ele pegou a série aqui, ó, do amarelo. Vamos aqui, ó, amarelo. O que ele pintou a série do amarelo automaticamente, né, por padrão? Tá cinza. Olha aqui, ó, essa série amarela aqui ele pintou de cinza, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vou pintar agora essa série de amarelo. Então, esse cara aqui, vou selecionar essa série aqui agora, que ele apareceu. Eu não falei, né? Mas vocês viram que eu tive que baixar a tela e subir aqui, tá? Se ele, por exemplo, vou dar um F9 aqui. Se ele não atualizar para você o gráfico, pode ser que seja alguma atualização no próprio monitor ou na própria tela. Pode ser que ele tenha congelado, tá certo? Ele está atualizando ali, mas, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele já está com 12,70%. Ele não conseguiu, por algum motivo aqui, o meu Excel não conseguiu atualizar a imagem. Eu só vou descer aqui, ó, o scroll e voltar, aí ele atualiza, tá certo? Tem esses detalhes aí. Se acontecer com você, baixa o scroll, sobe o scroll, que tá tudo certo, tá bom? Por exemplo, vamos fazer então a série vermelho aqui, que é a que está aparecendo. Vermelho. Ele pintou de laranja por padrão. Eu vou mudar essa cor aqui para a cor que eu quero aqui, ó. Preenchimento sólido. Essa cor que eu estou utilizando aqui, que é uma cor vermelho. Vermelho. Eu vou colocar também a linha de borda aqui, vermelho. Vermelho. E o mesmo tamanho aqui de linha, né? De linha de borda aqui, 10 pt. Ok? E agora falta a série do amarelo, que ele pintou de cinza aqui, ó. Ele pintou de cinza. Cinza, aqui preenchimento. Eu vou colocar um preenchimento sólido da cor amarela aqui que eu quero nessa série, amarelo.
e colocar também a linha de borda amarela, aqui amarela, do tamanho 10 pt. Então agora, olha só, eu vou só ficar apertando F9 para a gente ver os números sendo alterados. Então olha só, eu vou apertar F9 e o resultado vai mudar e consequentemente o gráfico também vai mudando. Então olha só, eu estou apertando F9 aqui e o gráfico está sendo atualizado. Dá a impressão de que ele está trocando a cor automaticamente, só que, na verdade, isso é um efeito visual. Por quê? Na verdade, ele está mostrando a série que é preenchido com a cor vermelha e não mostrando as outras duas, por exemplo, né? Amarelo e azul. Vou dar mais um F9 aqui. Agora, olha só. 42% ele está mostrando a série amarela e não mostrando a série vermelho e azul. Tá certo? Então, é um efeito, quase que uma ilusão de ótica, né? Não é que ele troca a cor. Na verdade, a gente tem 3 séries com 3 cores diferentes. E aí a gente fez esse esquema aqui para ele aparecer uma de cada vez, tá certo? Agora vamos deixar igualzinho o meu exemplo aqui, que é o quê? Um título, tá certo? Eu coloquei sombra também, vamos colocar, e a caixa de texto aqui para a gente mostrar o percentual aqui dentro. Então, olha só, coisas que eu não vou precisar aqui nesse gráfico. Essa legenda, não vou precisar, porque eu sempre estou falando aqui, por exemplo, de um KPI de performance, ou de um KPI de tal, ou de um KPI de, sei lá, de estoque, um KPI de meta, você vai decidir, né? Então, aqui no título do seu gráfico, você vai colocar aqui o seu KPI ou o seu indicador, né? KPI Performance XPTO, ok? Esse é o nosso título. E aí, como é que a gente coloca aqui o valor realmente, né, desse resultado aqui dentro? Você pode colocar direto com uma forma, um retângulo. Então, vamos aqui ó, na guia inserir, formas, retângulo, pode ser aqui. Vou inserir mais ou menos aqui onde eu quero que ele fique centralizado, certo? E aí, o que acontece? Na barra de fórmulas, dessa forma, desse retângulo, desse triângulo, dessa estrela que você colocou aí, você vai fazer assim, ó, igual a minha célula que contém o resultado, N6 aqui nesse caso, tá bom? Ponto importante, se você for fazer isso a partir de uma tabela dinâmica, você precisa primeiro referenciar a sua uma outra célula qualquer, né, que não seja da tabela dinâmica, que contenha o resultado da tabela dinâmica, tá bom? Por quê? Porque na forma você não vai conseguir fazer isso daqui, na forma, né? Na forma, no retângulo aqui, você não vai conseguir fazer isso direto. Precisa ser de uma célula qualquer aqui do Excel, não pode ser uma célula de tabela dinâmica, ok? Maravilha. Então, colocou esse igual à célula que tem o resultado, você vai agora formatar esse retângulo. Vai formatar como? Vai tirar o preenchimento, porque a gente não quer, né? Tira o preenchimento, deixa sem preenchimento, deixa sem contorno. E lá na página inicial, agora, a gente vai formatar o texto. Posso deixar aqui ó, centralizado, né? Alinhar ao meio e assim por diante. A fonte que eu estou utilizando no meu exemplo se chama Abad, ou Abadi, eu não sei o acento ali. Abad ou Abadi, tá certo? Vou utilizar tanto no rótulo aqui, quanto no título aqui, ó. Abad. Eu aumento um pouco o meu título e pronto. O que a gente pode fazer agora? Remover aqui as linhas de grade, né? Vamos aqui na guia exibir, retirar as linhas de grade. E a gente vai ter o nosso gráfico pronto aqui para a gente utilizar no nosso dashboard. Olha só, eu vou atualizando aqui com um F9, né? Eu posso vir aqui e colocar na mão aqui 49%, 49%, 51%, 51%. Se eu colocar aqui, por exemplo, mais do que 70%, 71%, ele vai ficar azul. Se eu colocar 29%, vai ficar vermelho, né? Porque é de 0 a 30%. Então, aí você já tem todos os benefícios aqui de ter tudo isso automático, digamos assim, tudo referenciado com as regrinhas que a gente colocou, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que, olha só, toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal. E eu quero convidar vocês a também fazerem parte da comunidade Ele Explica. A comunidade Ele Explica é onde eu deixo gravadas todas as lives. Então, se você olhar lá no meu canal, não tem nenhuma live disponível no momento. Eu faço as lives, fica disponível para todo mundo que quiser assistir ao vivo. Mas, terminando a live, ela sai do ar e entra na comunidade Ele Explica, tá certo? Para saber mais sobre a comunidade, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e saber mais e como se inscrever na comunidade, tá certo? Pessoal, eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.